Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou falar do VISC 11, né, que as coisas estão despencando aí, junto com vários outros fundos imobiliários. Pessoal, meu Deus, o que está acontecendo? E eu tô caindo fora, que bom, ou sei lá o que, e aí, loucura total, né? Vamos conversar aqui um pouco do relatório gerencial que lançou no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, no dia 10/6. Provavelmente eu vou programar ali para ser publicado aí nos próximos dias, então vai estar bem recente, beleza? Mas antes, claro, se inscreve no canal, deixa seu like, entra no Google gratuito do Telegram, eu vou deixar aqui embaixo, perfeito? Mostrei aqui a tela para vocês, né? 3,28% de queda nos últimos dias. Pessoal, não tem nenhum fato relevante relacionado ao fundo, tá? O que provavelmente aconteceu é que realmente, né, os tesouros, né, IPCA+, os títulos públicos de mais longa duração, que a gente chama, né, os títulos longos, eles estão muito bons, né? A verdade é essa, que está muito interessante, todo mundo está comprando, mais de 6%, né, IPCA mais 6 e pouco. Então, os fundos imobiliários sofrem, né? Isso que o pessoal não sabe, às vezes o pessoal fica mais olhando a Selic ali, mas na verdade o que bate mesmo forte ali é os títulos de longa duração, né? Média longa duração, né? Pega aí 2035, 2045. Então, no final das contas, é interessante ter os dois em carteira, né? Eu gosto bastante de tesouro direto e gosto também bastante de fundos imobiliários. Inclusive, esses dias aí eu vou provavelmente investir também em tesouro direto, faz parte, né? Ter as duas coisas na carteira faz parte da coisa. Então, bora lá falar agora do relatório gerencial do VISC Shoppings. Relatório de maio, né? Acabou de lançar, como eu disse, né? Agora em junho, acabou, referente a maio, né? Vamos lá. Valor de mercado da cota 120 com um patrimonial de 127 com desconto, né? Número de cotistas 400 mil, quase 350 mil, muita coisa, né? Bem, é um fundo bem famoso. Sim, a gente vê outros fundos de shoppings também super bons também que não tem esse tanto de cotistas. A taxa de administração vai caindo, né? Apesar de não ser a mais baixa do mercado de shoppings, ela vai caindo ali, ou seja, até 1 bilhão ela tem 1,35, até de 1 a 2, 1,20 e o QCD 2 bilhões, 1,05. Interessante, né? Assim, não é a taxa mais barata não, mas já tem ali um escalonar, que é o que a gente espera aí da maioria dos fundos. Distribuição de rendimentos. Após a distribuição de rendimentos de R$ 1 por cota no mês de maio, o fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de 59 centavos para distribuir no futuro. Né? Crescimento de caixa no lucro operacional do caixa, NOI, para quem não sabe, é Net Operating Income, que é o lucro operacional. Né? O fundo apresentou um crescimento de 15,8%, show, quando comparamos com o mês de abril de 2024. Rentabilidade acima do IFIX, pontos percentuais 2,2%. Comentário do gestor em relação ao cenário macroeconômico, vou passar só os principais pontos, só para não ficar lendo tudo aqui. O principal evento que marcou o primeiro semestre de 2024 foi a progressiva mudança de percepção do mercado sobre a condução da política monetária pelo Fed em 2024. Ainda no final de 2023, o Fed sinalizou para o mercado com uma queda potencial de 75 pontos base no Fed Funds em 2024. O mercado se apressou e chegou a precificar mais de 125 pontos base nas reduções da taxa básica americana. Né? Essas questões de fato impactam o Brasil, mas eu acho que mais o impacto do Brasil é realmente inflação e taxa Selic. Né? Essa mudança de percepção fez com que os principais mercados do mundo também se ajustassem. No Brasil, no início do ano, quando se discutia até onde poderia ir a taxa Selic, sempre se pensava nos limites internos, a queda das taxas de juros internacionais era dada como óbvia. Naquele momento, a referência doméstica sempre era a taxa de juros real, neutra na economia, que o Banco Central estimava ali que se encontrava de 4,5%, taxa de juros real, tá? Que está falando aqui. Com uma expectativa de inflação futura em torno de 3,5%. Naquele momento que eles estavam piso ali de 8% mais ou menos, aí depois a gente viu que de fato isso mudou bastante mesmo. Aí ele vem aqui falando, né? Não vou ler exatamente tudo aqui, que não faz muito sentido. Aí ele vem. Um elemento adicional a essa análise é que continuamos esperando o crescimento do PIB em torno de 2,5% em 2024. O esforço para a reconstrução do Sul, que foi um evento horrível, né, super impactante mesmo, deve impactar positivamente o crescimento do segundo semestre do ano. Com evidência, neste ambiente de crescimento, vemos a taxa de desemprego próxima a níveis recordes de baixo, o que significa pressão de aumentos salariais e potenciais pressão potencial para cima da inflação dos serviços nos próximos anos.
Esse ambiente de crescimento acelerado poderá gerar ainda mais cautela na condução da política monetária nos próximos anos, ok? A curto prazo, no entanto, a dinâmica de mercado de juros e, portanto, as demais ativos estará mais relacionada à evolução do cenário de cortes de juros no mercado americano, né? Sim, influencia, né? Mas a gente tem muitas coisas aqui também dentro, né? Como arcabouço fiscal e por aí vai. Agora sim, atualização sobre o desempenho do fundo. Em maio, a distribuição de rendimentos anunciada foi de R$ 1, enquanto o resultado gerado foi de 75 centavos. Para a distribuição dos rendimentos ali do ganho de capital gerado pelo recebimento em janeiro da segunda parcela das vendas realizadas no ano passado. Após a distribuição, o fundo ainda conta com resultados acumulados não distribuídos de 59 centavos. Né? Interessante esse colchão aí. Poderá ser utilizado por distribuições futuras. O lucro operacional do portfólio do fundo apresentou um crescimento de 15,8%. Em relação a abril de 2024, o mês no ano anterior. Por outro lado, as vendas no mês quadrado apresentaram uma redução de 6,9% por conta do descasamento temporal da Páscoa em 2023, que ocorreu em abril deste ano e em março. Este ano em março, né? Ou seja, períodos de vendas, né? Dia das Mães, Páscoa, Natal e por aí vai, aumenta muito a venda. Então, como trocou, teve esse descasamento aí. Os níveis de desconto de inadimplência líquida permanecem em patamares extremamente saudáveis de 1,8% e 1%, ok? 1%. Respectivamente, o aluguel das mesmas lojas apresentou um crescimento de 3,5% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, né? Teve um crescimento pequeno aí, mas ok. A gente sempre quer que cresça, né? Em relação a isso. Nesse relatório apresentamos os dados do mercado do fundo B3 e as informações financeiras. Performance do fundo. O resultado do fundo em maio foi de 21 milhões, equivalente a 65 centavos por cota. As remessas dos shops totalizaram aí 25 milhões, equivalente a 89 centavos por cota. O fundo distribuiu em maio o rendimento de R$ 1, né? E encerrou ali com 0,59, como a gente já falou antes, né? De colchão, né? De reserva aí. Em relação ao resultado do fundo, é sempre interessante que a receita seja muito maior do que a despesa, obviamente, né? Mas a gente sabe que nesse fundo, pelo menos, a taxa de administração não é assim, exorbitante, né? Pode melhorar. Tem outros fundos que têm uma taxa menor, mas enfim. O trote de distribuição vem aqui seguindo uma linha, né, de 0,82, 0,85 até R$ 1 aqui até maio. Estimativa de rendimentos, né? Eles esperam ali talvez ter ali uma queda entre R$ 1,80. Nova estimativa de rendimentos do fundo da distribuição de entre 800 centavos e R$ 1 a cota. Talvez isso tenha influenciado também, né? Uma leve queda hoje aí. A gente viu, né, que essa queda já vinha de alguns dias, né, forte, junto com vários outros fundos imobiliários também. O pessoal, todos os fundos imobiliários, meu Deus, o que está acontecendo com X ou Y, Z, né? E às vezes o fundo não tem nada acontecendo. Às vezes tem merda acontecendo, né? Mas às vezes não. Às vezes é só realmente a taxa de juros longa que está aí batendo nos fundos imobiliários, que impacta mais do que a Selic, muitas das vezes, como eu disse antes, né? Mas rendimento impacta também, a gente sabe que o pessoal precifica com rendimento, isso aí é batata, né? Tira e queda, né? Rendimento caiu, cota caiu também. Conforme divulgado no prospecto da 10ª emissão do fundo, em função do cronograma de vencimento das parcelas de vendas realizadas em 2023, era esperada uma redução do resultado não recorrente do fundo em relação ao primeiro semestre de 2024, quando foi recebida a parcela de maior valor. A rentabilidade esperada não representa nem deve ser considerada pipipopopó, né? Óbvio, né? E guidance é só um indicativo aí. Em relação à rentabilidade, ele coloca aqui em relação à variação, né? Comparativamente com o IFIX e o Bovespa, lembrando que o pessoal sempre fala, toda semana tem um comentário, ações são muito melhores que FIIs são lixo e tudo mais. Gente, não faz sentido falar isso. Na média, inclusive, o IFIX performa melhor do que o IBOV, né? E na média, os resultados vão para a média, né? Ou seja, se o pessoal começar a bater muito o IBOV, todo mundo bateu o IBOV, então o IBOV muda, né? A cota de estado do fundo encerrou o mês de maio a 120, com um aumento de 1,4%, somado aos rendimentos distribuídos, teve um crescimento de 2,2%. Ok. Rentabilidade acumulada no total desde o IPO é de 106%, neste mesmo período o IFIX representou ali uma rentabilidade total de 51,9%. Para o caso dos investidores, pessoa física simulando rentabilidade em comparação com a líquida do CDI, ou seja, teve uma rentabilidade muito interessante aí para quem pegou a bons preços, né? Lembra, por exemplo, quem pegou aqui em janeiro de 2020 teve uma pernada muito maior, inclusive, né? Então, por exemplo, agora quem pegou aqui em 2019, mesmo se esperou esse tempo todo aqui, não teve uma rentabilidade tão interessante, tá vendo aqui? Imaginar uma linha assim, né?
Agora, quem pegou a bons preços, aí sim, teve uma pernada aí, louca aí pra cima aí, né? Então é isso, pegar a bons preços. Os fundos, lembrando que isso aqui é um fundo de estratégia minoritária, né? Tem vários shoppings dentro dele aí. O valor de mercado é 3,5 bi, então já tem uma musculatura bem interessante, né? É um dos melhores fundos da 20, né? A gente sabe que ela, né? Não preciso nem falar que ela fez lá com o Vino lá, que desagradou todo mundo, a cota despencou, enfim, descaracterizou o fundo todo, né? Assim, mas agora no VISC, eu acho que como o próprio gráfico mostra, né? Os números não mentem aqui. Quem pegou ele a bons preços aqui teve até um bom retorno, né? Então é isso. Eu entendo o pessoal que fala, tipo assim, poxa, a gestora fez besteira, merda aqui nesse fundo aqui, eu não vou querer mais saber de nada com ela. Eu entendo, tá? Entendo e eu acho que faz um certo sentido, inclusive, também. Só que tem gestores, tipo assim, faz um trabalho péssimo em um fundo e faz um trabalho muito bom, ou pelo menos interessante em outro, tá? Isso acontece, isso existe. O patrimônio líquido do fundo, afinal, era mais de 3,7 bilhões, as participações do shopping totalizavam aí 3,8 na carteira, né? As aplicações financeiras somavam 375 milhões de reais, dos quais 368 eram títulos públicos e fundos referidos a DI, com liquidez imediata, né? O fundo possui obrigações referentes a aquisições de prévias de 600 milhões, já considerando as previsões de pagamentos earnouts. Considerando ali as aplicações financeiras e parcelas de prazo de vendas de ativos, o fundo possui obrigações líquidas de 149 milhões, o que, tipo, uma pessoa física é bizarro, né? Mas para um fundo que tem aí quase 4 bi de patrimônio, digamos assim, manuseável, né? Desde que o fundo não faça besteira no futuro. Aqui ele coloca, né, um cronograma de obrigações a prazo. Então aqui, né, principal e juros. Então a gente tem que acompanhar isso, né? Porque, enfim, pode agora parecer manuseável, mas aí vamos supor que a gestão faça besteira no futuro, aí as coisas complicam, né? Complicam mais. Net Operating Income, a gente falou, né, que é o lucro operacional, de abril foi 89 por metro quadrado, crescimento de 15,8% em relação ao mesmo período. Vendas por metro quadrado, gira em R$ 1.180 por metro quadrado, uma redução de 6,9%, o que é negativo, muito ruim, né? Inadimplência líquida, mês de abril ele foi 1%, ok, né? Não tem muito o que preocupar mesmo. Taxa de ocupação aqui, hoje a mediana, né, tá mais ou menos 94, 95%. Então é interessante que você esteja ali ou na mediana ou um pouco acima, né? Então aqui está um pouco abaixo da mediana, a ocupação, tá? Não tô falando do país, tá? A mediana do país inteiro. Então tá um pouco abaixo, então vamos ficar de olho aí, né? Mas assim, não tá uma sangria desatada não, porque manteve isso aí ao longo dos últimos meses, né? E aqui ele mostra, né? A gente já falou um pouco sobre isso, aluguel das mesmas lojas, né? Que é o SSR, vendo as mesmas lojas. O interessante é que isso sempre suba, tá? Sempre suba. Então você vê esses negócios negativos aqui, já pode ficar aí mais atento. Essa é uma estratégia de diversificação minoritária. Esse shopping, esse fundo, ele é o oposto do HSML, por exemplo, né? Que lá é majoritário, com uma administração majoritária. E aqui não, aqui vai ter 1.001 shoppings, que a gente está vendo aqui, né? Um tanto de percentual pequeno aqui, exceto um de 12%, que eu acho que para um fundo que tem uma estratégia minoritária não seria interessante ter nada acima de 10%, mas tirando isso aqui, tem ali vários outros shoppings, né? Mas eu acho que, como é um fundo que já tem essa estratégia minoritária mesmo, tem algum fundo de mais de 10%, não sei se faz tanto sentido, né? Lucro operacional por estado, a gente vê que de fato São Paulo, né, domina aí forte aí, mas nada novo sobre o horizonte. E o lucro operacional por administradora, diferente também do HSML, que tem um foco ali, aqui não, aqui diversifica também as administradoras. E aqui a gente vê, né? Controle 31% e minoritário ali 69%. Ou seja, é um fundo majoritariamente minoritário, né? Como eu estava dizendo antes. E aqui em relação aos shopping centers, a gente vê, né? 1.001 shopping centers em Porto Velho, a maioria em São Paulo, né? Mas tem alguns fundos ali até mais distantes, né? Pátio Belém, por aí vai. É o Minas Shopping. Esse fundo aqui é o. Esse fundo aqui, perdão. Esse shopping aqui é o shopping que eu mais fui na minha vida, esse Minas Shopping aqui em BH. E aqui vem essa diversificação que eu estava falando com vocês, né? Bem geograficamente diversificado, bem interessante isso aqui. Mas é isso, né? Eu sei que tem, né? O que o B brinca do risco 20, né? A gente viu isso lá no Vinho. Mas isso eu não acho um fundo ruim, tá? Não acho mesmo.
Pelo menos por enquanto, né? Vamos acompanhar. E daqui a pouco eu gravo esse vídeo hoje, né? Acontece alguma merda aí eu vou mudar de opinião, né? Mas por enquanto a gente viu que o percentual dele de rentabilidade está interessante, tá? E em relação às cotas, a gente não viu ainda nenhum fato relevante, mas muito provavelmente tem a ver com a taxa de juros longas, que impacta os fundos imobiliários, não tem jeito, né? Dá uma amassadaça aí nas cotas mesmo. Faz parte do jogo, tá bom? Mas é isso. Caso tenha gostado e queira apoiar nosso trabalho, só é membro do canal, né? Um valor super simbólico aí de 4 e pouco. Então você tem ali membros exclusivos, né? Um canal no Telegram exclusivo e também tem vídeos exclusivos, né? Bem interessante aí. Então é isso. Até o próximo vídeo. Abração. Tchau, tchau.